Quero agradecer à presidente da nossa federação pelo convite que me foi feito para junto podermos desfrutar da palavra de Deus. Eu convido os amados irmãos e irmãs para estarmos juntos lendo a palavra de Deus, que se encontra lá em Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amados irmãos, Abacuque, nesse texto, ele busca a Deus, ele ora, ele coloca o povo e a nação de Judá diante da presença de Deus, porque o castigo de Deus cairia sobre o povo. Abacuque, como ele amava a nação de Judá, amava o povo, e ele era um profeta, um líder da sua nação, ele busca freneticamente em oração a misericórdia, o perdão, o socorro de Deus para o seu povo. Nós, como IPB e nação também cristã e evangélica, devemos buscar a presença do nosso Deus, devemos dobrar os nossos joelhos, clamar, invocar o nome do Senhor, para que o nosso Deus possa nos dar refrigério, possa nos dar vitória diante da calamidade e do sofrimento que a nação brasileira está passando. Gostaria de dizer aos irmãos que o nosso tema será oração e perseverança. Abacuque, um homem de oração, um profeta de Deus, que colocava diante de Deus a busca para livramento, para que Deus desse ao povo misericórdia, compaixão, e que a mão poderosa do seu Deus pudesse trazer livramento diante da assolação, diante do sofrimento que estaria por vir. Nós precisamos buscar diante de Deus solução para o sofrimento do povo da nossa nação brasileira, pedir a Deus para que Deus possa curar aqueles que estão nas UTIs, para que Deus possa ressuscitar aqueles que estão à beira da morte, porque o nosso Deus, ele tem poder para poder restaurar, para poder transformar, para poder mudar a história e também escrever uma nova história na vida de todos aqueles que estão passando por esse momento difícil e por esse sofrimento na sua vida e também na sua família. Quando nós olhamos para Abacuque e olhamos para a sua petição, a sua oração, ele nos ensina que nós devemos perseverar, que nós precisamos buscar diante de Deus o socorro e não desistir nunca, porque o nosso Deus, ele é presente, porque o nosso Deus, ele é conosco de eternidade a eternidade, e ele nos promete que estará conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a esperança que nós temos, esse é o conforto que Deus dá para cada um de nós como seus servos, de que ele está conosco, de que ele é presente em nossas vidas, de que ele é o governador de todas as coisas, e os teus olhos não estão fechados e nem as suas mãos estão encolhidas. Pelo contrário, a mão está estendida a todos aqueles que clamarem, a todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é compassivo, ele é amoroso, ele é um Deus que busca constantemente a presença daqueles que estão perdidos. O nosso Deus, ele vai atrás da ovelha que está perdida. O nosso Deus, ele quer que nós venhamos a nos reconciliar com ele. O nosso Deus, ele quer que o pecador se achegue
diante da tua presença. O nosso Deus quer que o pecador busque a presença de Deus e o perdão de Deus diante de tantas dificuldades, diante de tantos pecados que nós cometemos, diante da sua grandeza e também do seu poder. Abacuque, quando Deus faz a revelação a ele de que o povo seria oprimido, de que o povo seria assolado, escravizado, de que o povo sofreria, Abacuque, ele então se compadece do seu povo e ele coloca a sua fé em ação. Amados irmãos, Deus quer que nós venhamos colocar a nossa fé em ação. Deus quer que nós venhamos colocar aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem falado aos nossos corações através da Tua Palavra, e que nós venhamos a aplicar isso na vida daqueles que estão sofrendo. Muitos estão sofrendo, muitos estão sem esperança, e a nossa fé e o nosso Deus é a esperança que nós podemos oferecer àqueles que estão fracos, àqueles que estão se sentindo perdidos, àqueles que, na verdade, estão desesperados por causa da distância que eles estão de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, o calor de Deus nos aquece. A esperança de Deus inflama o nosso coração. E assim nós somos confortados por causa do seu amor, por causa da sua paz, da sua misericórdia e também por causa que a sua promessa é que Ele estará conosco sempre, que os seus anjos estará conosco, acampado ao redor das nossas casas, que os seus anjos estará conosco, lutando a batalha espiritual, porque nós não conseguimos lutar essa batalha espiritual. Precisamos que os anjos lutem por nós. Precisamos de entender que nós somos fracos e necessitados, que precisamos da presença do nosso Deus e Salvador a favor de nós. Abacuque, ele se sente triste, se sente necessitado da presença de Deus e também do livramento de Deus para o seu povo. Nós precisamos também de clamar a Deus para que Deus possa ouvir as nossas petições, para que Deus possa trazer solução para o desespero e também para o sofrimento que a nossa nação está enfrentando. Muitos estão depressivos, muitos estão necessitados de cura, estão necessitados da presença espiritual e física do nosso Deus nas suas vidas. Ele é a solução, Ele é a cura para todas as pessoas que buscam socorro diante da Tua presença. Abacuque diz também na Tua palavra aqui, em Abacuque capítulo 3, quando ele faz a sua oração a Deus, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós precisamos de clamar ao nosso Deus para que a sua misericórdia ela possa ser notória, para que a sua misericórdia ela possa alcançar a nossa nação brasileira e também a nossa vida e também a vida das nossas famílias. Como evangélicos, como presbiterianos, nós precisamos de confiar, de ter esperança no nosso Deus e de saber que nada escapa aos Teus olhos, que o nosso Deus está no controle, que tudo está nas Tuas mãos e que o nosso dever é de orar, de buscar, de colocar diante do nosso Deus as dificuldades, os problemas, sabendo e tendo no nosso coração a esperança de que o nosso Deus é o nosso alívio, que o nosso Deus é a nossa cura. Abacuque, aqui no capítulo 3, nos diz também, a partir do versículo
17. O seu coração estava avivado, o seu coração estava animado. Abacuque estava convicto de que o seu Deus o ouviria e que o seu Deus traria uma resposta, que o seu Deus o levaria a contemplar a resposta da sua oração, e também o seu Deus o iria dar gozo por causa que Deus o havia respondido. E Abacuque, com o seu coração alegre, feliz e cheio da contemplação da glória do Senhor, ele diz a Deus e confessa a Deus através da sua oração: ó meu Deus, Tu és maravilhoso. E ele diz assim na Tua palavra a partir do versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vida, o produto de oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, o coração de Abacuque estava cheio de esperança, cheio de gozo no Senhor, porque para ele não importava qual era a situação. Para Abacuque o que importava era o seu Deus. Amados irmãos, nós precisamos de esquecer o que os homens dizem. Precisamos de esquecer o que a medicina diz. Precisamos de esquecer as falhas humanas que acontecem. Mas nós precisamos de lembrar de quem é o nosso Deus e de quanto poder tem o nosso Deus para poder escrever, para poder transformar, para poder nos mostrar uma luz lá no fim do túnel. E assim o nosso coração ser confortado como o de Abacuque. Que mesmo que tudo não venha dar certo, a minha fé e a minha esperança, ela está alicerçada no meu Deus, que é maior do que todas as coisas. O nosso Deus, ele é maior do que todas as doenças. O nosso Deus, ele é maior do que o Covid. O nosso Deus, ele tem poder para ressuscitar mortos. O nosso Deus, ele tem poder para dar e tirar vidas. Esse é o Deus que deve ser adorado, contemplado, que deve ser exaltado, que deve ser clamado pelo seu povo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda realizará na vida da nação brasileira e também na vida, ó Pai, da IPB. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé, ela é alicerçada num Deus grandioso e poderoso. Ela não é baseada em coisas terrestres, em coisas materiais, mas ela é alicerçada no Espírito Santo que habita em nós por causa do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.